bênção demais. Então, é motivo de alegria. Por isso quero louvar a Deus pela vida das senhoras, louvar a Deus por essa igreja, a membresia também que está sempre aí disposta a nos ouvir. Que Deus possa estar abençoando a todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam-se as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se as redes. Senta aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história. Eu tenho certeza que todos que estão presentes aqui, neste lugar, nessa igreja, já ouviram falar deste episódio, deste cenário bíblico, ou se pelo menos não leu, ou ouviu alguém falar. E se pelo menos não leu e nunca ouviu alguém falar, pois vai ouvir agora. A pesca naquele período era muito comum na nação de Israel. Israel, por ser um povo agrícola, eles viviam, é claro, do plantio e também uma boa parte da sua pesca. Lucas capítulo 5, esse texto que você já leu e que nós acabamos de ler, é um cenário triste. Se você for ler nas entrelinhas do texto, nós vamos nos deparar aqui com um pescador frustrado, nós vamos nos deparar aqui com um barco estacionado. Ou seja, isso é uma cena, para aquele período, uma cena terrível e triste de se avaliar. Porque este homem, o qual está envolvido neste contexto, nessa história aqui, que é o apóstolo Pedro e os demais que estão com ele, eles viviam da pesca. Pedro era o provedor do lar, assim como qualquer homem no século atual do qual nós estamos vivendo, e é o provedor. Ele tem a sua incumbência de trazer para dentro do seu lar a alegria e o amor, e é claro que tudo isso também funciona juntamente com os cumprimentos básicos, que é a comida, que é a energia. Ou seja, ele depende do trabalho, para poder manter o seu lar de pé. E como se mantém um lar de pé? Se mantém através desses itens do qual nós mencionamos aqui. É claro, tem família que tem 5 pessoas e o camarada precisa trabalhar o triplo. Tem família que se compõe de 3 pessoas, mas às vezes o que está com 5 gasta mais do que aquele que está com 3. Então isso é muito relativo. O fato é que quem trabalha para manter o lar, isso é uma incumbência, uma responsabilidade muito grande. E este homem aqui não era diferente. Ele saía toda noite, ele já tinha a sua mercadoria direcionada, e quem sabe aí alguma peixaria, e com certeza quem teve já a oportunidade
Eu já molhei bem próximo à área marítima, ali por volta de Niterói, e eu sei muito basicamente o que, na verdade, como funciona esse mercado de pesca. Ele sai durante a noite, pescam uma noite toda, alguns levam até 2 dias, 3 dias, e no regresso ele já tem o mercado para assim direcionar. E ali ele consegue fazer o seu ordenado, e dentro disso ele consegue manter a tua família, o seu lar, as crianças felizes. Ele consegue assim, meu amigo Rafael, com o dinheiro da pesca, comprar, o traquinas do seu filho, comprar ali a boneca Barbie da tua filha. Tudo isso o homem tem em sua mente. Embora o homem tenha uma vida muito corrida, mas lá no seu íntimo, todo mundo se preocupa em dar o melhor para o seu filho, em dar o melhor para a sua família. Agora observa e vejam bem os senhores, o texto que lemos e aquilo que nós narramos do pescador chegar em terra firme, com seu barco cheio de peixe, e aí a vitória certa, vitória garantida. Só que o texto que nós lemos está narrando tudo contrário daquilo do qual nós passamos aqui nessa noite. O pescador, ele está regressando para o seu local, para o porto, mas não com o barco cheio. Está retornando com o barco vazio. E isso tem um problema, tem muito problema, porque ele depende daquilo ali para sustentar o seu lar. É dali que vem o ganha-pão. Antes era fácil, mas naqueles dias o mercado de pesca era muito complicado, porque era muito concorrido. Hoje nós estamos aí, empossados de grandes empresas, mesmo sabendo que no 2015, 2016, o país enfrentou a sua pior crise, mas tinha empresa, era fácil. Você pega um pacote de biscoito, entra num BRT desse da vida, pelo menos um arroz e feijão você garante. Mas naquele período, um pescador retornar sem nada, isso era terrível. Por quê? Porque somente isso, esses homens sabiam fazer disso. É bem verdade que existiam outros meios, outros mercados, mas essa era a função deles. Era a única coisa que eles sabiam fazer. Prova disso, que lá em João, quando Jesus morre e fica alguns tempos ausente, a primeira coisa que eles fazem é retornar para a pesca. Por quê? Porque essa é a única coisa que eles sabiam fazer. Era a única fonte de sustento que os mesmos tinham. E aí, uma dessas noites, e um desses dias meio doido, eles saem para pescar e voltam totalmente frustrados. O texto vai falar, o texto vai narrar que Jesus estava na praia, mas o texto também vai narrar o seguinte, que estava no barco e ambos um pescador. E é claro, automaticamente, que por mais que ele saia uma noite ou 2 noites, uma hora ele vai ter que voltar. Eu aprendi uma coisa, e isso é bem verdade. Para quem sai por lazer para voltar, é tranquilo, mas mesmo assim ele tem um desejo de retornar. E eu aprendi que o pescador, o maior sonho do pescador, não é somente voltar com seu barco cheio de peixe, não. O maior sonho do pescador é pisar em terra firme. Alguém já viu aquele filme chamado Mar em Fúria? Eles pescaram uma grande quantidade de peixe, mas teve um momento da vida daqueles homens que eles teve que escolher o pescado ou a vida ou o barco. Então resolveram jogar toda a carga no mar. Então o maior sonho desses homens é pisar em terra firme, é claro, em terra firme, mas com seus barcos cheios. Só que aquela noite não foi possível. Nós temos agora um barco atracado no porto, um pescador frustrado, e pior, com a tua rede lavando. E qual é o problema disso? Barco atracado é comum, barco estacionado é comum, só não é comum um pescador lavar a rede. Por quê? Porque naquele período as redes eram feitas de peles de animais, então muito raro podia se lavar. Quando o pescador ele tirava a sua rede e lavava a sua rede, ele estava afirmando
acabou para mim. A partir de hoje, eu não quero mais viver uma vida de pesca. A partir de hoje, eu encerro o meu chamado, porque nós estamos vendo dentro dessa história um homem frustrado, um homem cansado e que perdeu totalmente a sua esperança. Não tem quem sabe a esperança de viver, a esperança de trabalhar, porque uma noite foi suficiente para parar os teus sonhos, para parar os teus projetos. Mas o texto vai nos ensinar que naquela mesma noite alguém apareceu no porto, e nesse porto não só para falar com Pedro, mas para trazer a esperança. Eu não sei como tem sido a sua noite, eu não sei o que você está enfrentando, seja qual for a frustração, mas uma coisa eu tenho para falar para você: Jesus vai chegar no porto, Jesus vai chegar no porto. A história vai nos contar que esse homem está frustrado. A história vai nos contar que a questão não é parar, a questão não é estacionar, a questão é a ação do apóstolo em pensar em desistir. Quantos de nós, no primeiro obstáculo que nós enfrentamos, nós pensamos em desistir? No primeiro não da vida, na primeira porta fechada da vida, na primeira doença da vida, nós pensamos em lavar a rede. Mas quando Jesus está no barco, hoje Ele tem uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Oh, meu filho, não precisa tirar as redes do mar, não precisa lavar a rede, porque hoje Ele vai atracar no teu barco, Ele vai atracar em nosso. O carpinteiro observa que é totalmente oposto. Os especialistas estavam no barco, e agora chega alguém com uma palavra de esperança. E vale a pena frisar, vale a pena ressaltar isso aqui, que o texto vai nos dizer que quando Jesus ele chega na praia, e é claro, meio estratégico, porque naquele período não se tinha microfone, não se tinha uma caixa de retorno como essa para descansar o nosso diafragma. Ou seja, Jesus usava da sua estratégia, levando o barco para o mar. Automaticamente o vento ajuda, porque o texto diz que apertando a multidão para ouvir a palavra do mestre, o povo tinha desejo. Mas antes de chegar nesses tópicos, nesse momento, eu preciso ressaltar algo muito forte para mim e para a sua vida. Por quê? Porque o lugar aonde estava o barco, o lugar aonde estava atracado o barco, aquilo era um porto. E segundo os historiadores, não tinha somente 2 barcos, não tinha somente 3 barcos. O local, o ambiente aonde estava atracado o barco tinha em média entre 1.000 a 2.000 barcos. Agora observa e preste bem atenção no peso e no comprometimento do texto, o qual Lucas está querendo fazer com que eu e você possamos assim entender. Tinha para mais de 2.000 barcos. Agora observa, Jesus olha para trás, Jesus olha para o mar e vê 2 barcos. Entre tantos barcos, Jesus vai escolher quem? Um pescador que não pescou nada, frustrado, um barco totalmente parado. Mediante a frustração, mediante a tudo isso, alguém que está lavando a rede, alguém que está perdendo a esperança, alguém que está totalmente vazio. Jesus visualiza justamente alguém frustrado, alguém que aos olhos da sociedade não tem mais nada para oferecer, alguém que aos olhos da sociedade já tentou e já arriscou de tudo,
e não consegue mais dar continuidade à nossa vida. Nesse momento, é aquele momento em que as nossas mentes, ela começa, como se diz, os sociólogos, como se diz, os cientistas, elas começam a laliloquear. Nós começamos a imaginar coisas, nós começamos a nos criticar. Eu não presto, eu não tenho jeito, porque todas as vezes que eu tento um projeto, um sonho, tudo é frustrado. E às vezes nós começamos a fazer comparação um para com os outros. Todas as vezes que alguém assume uma tribuna, todas as vezes que alguém assume, ou seja para pregar, ou seja para cantar, a gente sempre visualiza: fulano é melhor que eu, Deus usa fulano melhor que eu, Deus tem fulano tem uma palavra melhor, Bertano canta melhor. Nós começamos a criar embaraço em nossas mentes, palavras negativas, palavras que nos colocam para baixo, palavra que nós mesmos construímos, enquanto na verdade o mestre está no porto, só esperando a nota alta, análise e pesquisa interna. E é isso que nós fazemos. Eu estou frustrado, eu não quero mais trabalhar. Só que em meia a frustração, dentro da avaliação que nós mesmos fazemos, Deus ele escolhe às vezes aquele em que você mesmo se acha fraco, oprimido, e chega no porto e diz: a partir de hoje a tua história vai mudar. Quem vai pescar vai ser você, quem vai estar no barco vai ser você. Observa o texto vai dizer que Jesus só deu a direção, mas quem jogou a rede foi ele, quem exerceu a fé foi ele. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus ele dá uma palavra de ordem, cabe a nós cumprirmos, cabe a nós direcionarmos, e é isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite. A situação é crítica? É. A situação é caótica? É também. Está difícil, mas basta somente uma palavra, somente uma palavra. Recolhe as tuas coisas, pega o teu remo e retorna novamente para o mar. Porque o que nós somos isso. Nós somos especialistas nisso, irmão, em não acreditar em nossos sonhos, nossos projetos. Nós somos inteiramente críticos dessa questão. Isso se dá às vezes quando nós mesmos criticamos outras, e quando chega a nossa vez é terrível. E nós temos esse quadro, exatamente isso aqui. Alguém frustrado, alguém pensando em desistir, alguém pensando em parar. Só que o texto vai dizer, Pedro vai afirmar: mestre, havendo pescado a noite toda. Olha o peso disso. Ele está afirmando que ele, o profissional da área, alguém que tinha toda a manha do mar, alguém que conhecia quando o vento estava contra, quando o vento estava a favor. Ele está afirmando. Jesus agora termina a dar uma palavra, porque pode ter certeza, Jesus sempre vai vir com uma palavra. E a palavra em que ele lançou aquele dia foi algo tremendo. Foram ditas palavras aqui poderosas, foram lidas palavras aqui poderosas para mim e para a sua vida. Observa o que Jesus fez. Jesus chama Pedro, afasta o barco e dá uma palavra. Depois que ele termina, ela joga o barco novamente para o mar. Pedro vai falar: Senhor, havendo pescado toda a noite, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. O que nós precisamos é isso, é ter consciência daquilo que está sendo servido de bandeja para mim e para você, e em cima disso é tomar posse. O que Pedro está querendo dizer: Senhor, eu não pesquei nada a noite toda, mas depois dessa palavra eu tenho certeza que a minha história vai mudar. E às vezes nós entramos dentro da igreja,
O pregador pula, o pregador da cambalhota e traz palavras tremendas e passamos desapercebido. Mas a partir de hoje nós temos uma igreja que vai lançar a palavra, que vai lançar a sua fé, a sua direção sobre esta palavra. Se lançar sobre a minha, você vai ser frustrado. Se lançar sobre qualquer um dos senhores que estão aqui, vão ser frustrados. Mas sobre essa não. Sobre o que está saindo desse altar, não. A partir de hoje, eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo que será lançado desse púlpito, todas as profecias vão se cumprir na tua vida, vão se cumprir na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças. Toma posse hoje, porque a tua vida vai mudar. Na verdade, ele vai dizer: Senhor, pescando a noite toda. Eu fico imaginando, é uma conjectura. Conjecturar é imaginar aquilo que o texto não fala, não expressa. E conjecturar é imaginar o local, a imagem. Eu fico imaginando quando o apóstolo diz: eu já pesquei a noite toda. Eu fico imaginando a mente do Senhor. Pescou a noite toda com os seus conhecimentos. Pescou a noite toda com a força do seu braço. Pescou a noite toda com o teu barco. Pescou a noite toda com o seu intelecto. Pescou a noite toda, sabe, com o poder do seu braço. Pescou a noite toda pelo que tu tem da visão do mar, por aquilo que o barco protege. A partir de hoje, tu vai fazer segundo a minha palavra. Chega de lutar com a força do seu braço. Chega de lutar com a força do braço. A partir de hoje, vai ser através da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Pescando a noite toda. E nada conseguimos pregar. Escute, isso é forte demais. Por quê? Porque o texto diz: havendo pescar toda noite, aqui é dia. E segundo especialista na pesca, para se pegar peixe, para se comercializar grande, para tu pelo menos pegar uma curvina acima de 3 quilos, você precisa ir à noite. Só que aqui está durante o dia. Durante o dia vocês conseguem até pegar uma cocorotazinha, peixinho pequenininho. Mas à noite é diferente. Porque a ciência ensina que a troca dos fluidos eles sobem, então se torna fácil. É por isso que todos vão durante a noite. Só que aqui está durante o dia. Jesus é aquele que vai sempre contra a mão da lógica daquilo que a sociedade pensa, daquilo que a ciência estuda, daquilo que os especialistas têm como base. E que não vamos desprezar. Porque enquanto a sociedade diz que para você acabou, enquanto a sociedade diz que para você não dá mais, Jesus ele vai contra a mão da lógica. Ele diz: para mim dá, para mim dá, para mim não tem nada perdido, não tem nada acabado. Era comum durante a noite todos irem pescar, mas Jesus vai reverter a situação. Agora entra no barco. Só que para ele chegar ao ponto que nós lemos, existia um diálogo. Pelo fato dele falar, pelo fato do apóstolo afirmar que pescou a noite toda, já houve uma resistência, mas lançou em cima da palavra. Agora a questão é: Jesus, e aquilo que nós falamos anteriormente, o homem está frustrado, barco parado e detalhe, o pescador lavando a rede. Um cenário terrível de alta depressão, um cenário terrível de alguém que quer parar e quer desistir. Vamos ser sinceros, você não precisa me responder. Se você tivesse de colar com alguém, ou para agregar na tua empresa, ou para dar uma força na sua família, ou para ajudar qualquer área da sua vida, seja bem sincero, você usaria alguém frustrado, parado e lavando a rede? Seja sincero. Porque nós somos especialistas também em avaliar volume, tamanho e circunstância. Nós somos especialistas em esperar dos demais algo grandioso.
Só que com o mestre é diferente. De meio de tantas pessoas que estavam presentes ali, ele vai usar alguém parado, frustrado e que está com os teus sonhos totalmente perdido. Alguém que falou assim, ó: eu desisto de lutar, eu não quero mais guerrear. Soldado quando abaixa a guarda, soldado quando entrega o seu armamento bélico, não tem jeito. Mas Jesus, ele te surpreende. Se ele está lavando a rede, se ele está desistindo, ele está abrindo mão de tudo aquilo que ele usou como recurso para poder se levantar, para poder ir em frente. O que às vezes o Senhor espera mim e seu é que nós abaixemos a nossa guarda só um pouquinho, para que ele possa fazer morada e entrar dentro do nosso bar. O que acontece às vezes é que estamos com a guarda muito levantada. O que acontece às vezes é que estamos muito na defensiva. Observa, vê se não é isso. Principalmente em nosso meio. A pessoa está precisando de ajuda urgentemente, mas ela levanta a guarda. Ela quer mostrar que ela pode. O quanto na verdade o que ela precisa é de ajuda. O quanto na verdade o que ela precisa é ceder o barco para ir para alto mar. Porque do contrário nós vamos permanecer em terra. E peixe não se encontra na terra. Mas aqui apareceu o presbítero. O Senhor, ele é tão poderoso que ele não depende daquilo que a ciência fala, se é troca ou não, excluído. Jesus vai fazer muito mais milagre que uma. Nós enxergamos só as redes rompendo. O que não tinha apareceu, é verdade. Mas nós não enxergamos o horário. Nós não enxergamos, sabe o que? O local. Por quê? Porque a função dos peixes grandes, ó, é alto mar. O que nós enxergamos é alto mar, mas quando a gente lê o texto, os peixes foram pegos na praia ainda. Porque para ele não há barreira, para ele não há limite. Ele só precisa que alguém ceda o barco para que ele possa entrar, fazer morada e fazer maravilha. Mas quem vai guiar é você. Mas sobre a palavra dele. Porque nada adianta. Você já viu Marcos 10, 46? Você já viu Marcos 2? Já viu Marcos 4? Já leu Mateus 13? Jesus, ele sai a uma grande tempestade, muito imensa. Jesus vai e acalma a tempestade. Marcos vai narrar a mesma história. Jesus acalma a tempestade, só que o texto diz que ele estava na proa. A proa não é o começo do barco, a proa é o final do barco. Ou seja, Jesus entraram no barco, mas no meio da caminhada, acho que a coisa estava tão boa, a coisa começou a ficar próspera, que eles colocaram um homem na proa do barco. O grande problema às vezes é isso. Nós até convidamos, nós até chamamos ele para fazer morada em nosso barco, mas no final de tudo nós colocamos ele em uma proa atrás do barco. E o lugar do mestre não é atrás do barco. Ele tem que ser o mestre do barco. Eles têm que estar à frente do barco. Está frustrado, mas assim mesmo ele quer usar. Está sem expectativa, mas assim mesmo ele quer usar. No meio de tantas pessoas, porque eu fiz questão de falar que era comum e o que mais tinha naquele lugar era pescador. Mas Jesus vai escolher alguém justamente frustrado, justamente cansado, porque ele quer mostrar que ele é Deus. Ele quer mostrar que ele pode. Ele quer mostrar que ele pode te ajudar. Ele quer mostrar que ele é Deus. Agora o que nós precisamos é entender, ele quer mostrar, mas nós também precisamos abraçar a ideia de que ele, sendo ou fazendo ou não, ele também é Deus. Tudo que precisa é um espaço, é um barco. E o texto ressalta: e apertando a multidão. Para alguém que está frustrado, para alguém que está parado, estacionado, já tem uma multidão. O que nós precisamos
é deixar com que este barco ele seja usado por aquele que vai atrair multidão. O que ele precisa é ter a liberdade. O que ele precisa é muito simples, ele entrar, acabar e tomar posse. Mas tem que ser um consentimento. Alguém que seja espontâneo. Alguém que fala: Senhor, até aqui eu fui, agora não dá mais. Com a força do meu braço é impossível. Eu preciso da sua ajuda. Se coloque de pé no nome de Jesus. Interessante que a especialidade dele é na área da carpintaria. Interessante